Bom dia para todos vocês do Facebook. Agora sim, que a bomba estourou, eu vou falar. Quando eu casei, eu era moça, virgem, cobiçada mesmo, muito homem mesmo. Não estou me sentindo, mas se sente, não é, gente. Eu tinha até deixado esse vídeo gravado aqui, na época que eu fui morar com meu amor Ivanildo. Eu apaguei, falei, amor, quando eu morrer, você bota esse vídeo. Só quando eu morrer, você bota esse vídeo. Para eles verem o tanto que eu já sofri na vida. Quando eu casei com a Luísa, aliás, eu era uma jovem, sempre fui assim, trauma de homem. Eu tinha trauma, o Luiz mesmo falava, montão de besteira, entendeu? E quando 9 anos de idade, eu fui, o homem tentou me estuprar, entendeu? Eu fiquei sem casar. Com 24 anos que eu casei com meu marido, com aquelas crianças todas. Cuidei desde que eu fosse meu filho, que eu sempre sonhei ter um tanto de filho. Vai ter neto, entendeu? Eu não entendia o procedimento de Deus, não entendia mesmo. Quando eu morava com meu pai, que era pipoqueiro, o rapaz ia jogar bola lá, eu plantava a planta. Os caras destruíam minhas plantas, eu chorava, meu pai, aquele lugar de fazer jardim. Aí eu falava, Senhor, vou fazer jardim só um cemitério quando eu morrer. Eu sei, continuar um pouquinho meu céu. Gente, 50 anos sofrendo. Agora que eu tô vendo, fui o vídeo do meu marido, ele também igual eu. Aí eu peguei depois, quando deu com tudo ruim, eu perguntei, Senhor, por quê? Ele falou que botou eu como ajudadora lá na casa com a Luísa, porque como ajudadora que ele precisa de minha ajuda. Só Deus sabe o que eu passei lá dentro daquela casa, só Deus sabe. Minha mãe, minha irmã falaram que ele me traía, mas Deus me mostrava tudo, Deus nunca me escondeu nada. Aí eu via ele beijando a Rose, eu via ele beijando na visão, fazendo compra no supermercado, roupa. Eu não podia fazer nada, agora ia seco, você fica com depressão. Quantos venenos que eu tomei pra se matar, mas eu não quis deixar eu morrer. Ele falou, você vai ficar bem aí no meu céu, vou te dar muita terra ainda. Lá no morro, prontamente podia te cortava muitas vezes. Eu nem me tirado, contou mesmo 3 vezes. Minha goiabeirinha, cheia de filhotinho. Eu falei pro meu amor, vou deixar que você vai gozar. Sempre sofrendo por causa dos outros, nunca precisei em mim. Mas agora estou feliz porque pelo menos tipo, meu genro tá trabalhando de carteira assinada, tá podendo manter meu netinho. Quantas vezes eu manti ele, mas assim, que ele saiu jogando na rua, que eu pedi minha filha para fazer ele. Minha filha não sabe que ele é escolhido igual eu. Não sei se vai ter tudo dom que não tem. Muita gente me jogaram fora, porque sou humildezinha. Não tenho vaidade. Agora que eu tô passando um pouco de maquiagem, porque quando minha mãe era viva eu passava maquiagem, ela me chamava de piranha, porque passava tão forte, vermelho. Meu marido Luiz tinha que fazer pintura na rua, escondido, porque ele tinha ciúme de mim quando ele trabalhava em rua. Medo de falar que ele não vai varrer rua, né? Vai namorar o encarregado. Na época era Paulo Matias. Gente, tanto que eu sofri, gente. Eu sofro muito. Agora que Deus quis mesmo, que eu dei uma missão. Que nem eu falei com um amigo meu, que Deus botou aqui com uma missão. Mas depois, quando eu acabar de fazer a missão, pode se preparar que eu vou. O Senhor vai me levar, me colher. Agora que eu estou feliz. Aí ele fala, Senhor, o sonho é meu morar em uma casa de 2 andares. O Senhor pode me dar ela, eu acabo de ter ela, depois morrer. Não esqueça, eu quero. Pegar um terreno aqui pra mim. Ninguém queria capinar. Peguei um terreno grande, enorme, por R$ 200, mas eu vou cuidar. Meu sonho sabe o que é meu sonho mesmo? É conseguir fazer um projeto para poder libertar esse jovem da droga, tá caindo muitos jovens, Senhor. Cada jovem lindo, talentoso. Eu não sei, que nem meu genro pede para mim pedir esse pro Senhor. Eu já pedi só para me tirar, mas o Senhor falou que não. Agora que eu tô entendendo. O Senhor me deu até letra de hino, me deu um livro para me escrever. Então, a letra de hino inspira muito.
Que nem eu cheguei pro meu pastor, falei, pastor, o Deus me deu, eu sei que estou no banco, mas Deus me deu um rio para levar para os jovens. Aí não deu crédito, entendeu? Eu não sou precisando, eu penso assim, meu Deus, como é que pode? Eu nunca dei dízimo, eu já dei quando era masculino, mas eu relaxei, nunca mais dei dízimo. Como é que você pode me dar aquela terra toda, mas você pode me ajudar tanto? Aí eu falo, gente, acredita, realiza o sonho, que o São Paulo Paulo já morreu para ele. Não pode morrer, o sonho não pode morrer. Que nem quando eu fui trabalhar com a Angelina, minha colega, ela falou que me odiava, eu achava eu uma pessoa muito linda, mas muito linda mesmo. E com aquele cabelão, mas não sabia o que está acontecendo. Eu falei, Senhor, não sei o que está acontecendo também. Essas pessoas ficam me olhando, parece que está passando uma celebridade. Agora o Senhor falou, e por todo lugar que eu vou, eu tenho uma luz, igual fluorescente. Eu tenho uma mudinha aqui na Marília que eu pego, ela me abraça, me beija, ela fala com meu esposo, amor, não entendi por que ela ficar me abraçando, se ela veio correr me abraçar. Acho que ela vê uma luz assim. Aí o Senhor falou, me respondeu, minha sogrinha também tem muito carinho comigo, também tem muito carinho com ela, que eu tinha sonhos de arrumar um homem que tem mãe viva. Aí meu esposo, eu gostei de uma pessoa, a pessoa não quis, eu gostei de outra, até falei mesmo, tive vergonha de falar, não falando em público aqui, ó, com a cara bater. Falei com a pessoa até que eu bancava ele, que não falei com meu marido, para ele sair do serviço, que eu vou te bancar. Mas acho que daí é uma palavra muito grande, é querer humilhar as pessoas, entendeu? Mas com o pouquinho que eu tenho, Deus rendeu tanto, mas estou ganhando tanto. Está começando a ganhar tudo que as promessas que Deus tinha, Deus está cumprindo. Agora o vídeo, eu fui ver, não tinha visto o vídeo dele não, que ele levou o celular, eu dei esse celular grandão para ele, que ele tinha montado um celular lindo, maravilhoso, ele já me deu muita coisa, dei para ele. Aí ele levou para poder fazer vídeo, não estava vendo, eu chorei muito. Agora que eu tô vendo que eu Deus de nós dois. Aí falo, eu podia casar com fulano, que eu podia casar com cantando, que tem que ele não tem nada, mas ele vai ter tudo, ele vai ajudar aqueles que pisou na gente ainda. Eu tenho fé, muita fé mesmo, que Deus está vendo, Deus contemplou. É triste a pessoa ficar 3 dias sem água. Os dias não tem medo de falar, não. Eu escondi porque para não dar mas Deus mandou eu botar, Deus mandou. E ai daquele que questionar, ai daquele. Ele mandou um recado para todos vocês, que duvidar que não é, que nem Deus já mandou muita vez, aquela vez que os 3 garotos levou o coço, quebraram tudo, ele me deu o nome e sobrenome, ele me deu o nome das crianças, dos garotos. Eu chorei até quando eu não pude, porque eu estava tão deprimido que eles estavam proibindo eu namorar e meu marido. Tinha que namorar no sereno, no meio do formigueiro, horrível. Mas eu falei, eu faço tudo, mas não vou te parar. Aconteceu muita coisa, entendeu? Me deram uma casa, não tomaram, nem um mês teve. Fui no sítio, cheguei lá, não tinha como ficar lá, porque a mulher ficou com ciúme todo mundo falou que estava com ciúme de mim. Gente, eu não quero ser linda, maravilhosa, a pior coisa do mundo, parece que é bullying. A minha colega falou, quem dera que eu fosse linda? O meu olho azul, meu não tem olho azul. Então agora que Deus falou, eu sou semelhante. Quando eu cantava aquele hino, quem tem a imagem de Jesus, eu falava, mas de zoeira. Ninguém é santo igual Jesus, mas Jesus falou, você é minha imagem, semelhante à minha imagem. Ai daquele que tocou em você. Agora é comigo, sai da frente, entendeu? Cortaram minha mora, cheio de filhotinho. Minha maracujá tá comendo quietinha. Meu teatro chegou com muita serra e cortou, gente. É muita maldade. A minha enxada Lucidez fazia fofoca, falava que eu explodia as frutas estragavam lá dentro. Agora meu marido morreu, ele virou um anjo, eu virei o diabo, não. Quando eu larguei tudo, fiquei no hospital com ele, fiquei 15 dias, gente, com fome. Lá na UPA, ninguém ia levar comida pra mim, ele não estava internado, não. Ele não comia. Aí eu sei que Deus mandou abrir a boca, falei pra uma mulher lá que era da igreja também que entendeu, me deu um dinheiro, 10 reais. Aí eu comprei em cima, mas comprei o quê? 2 joelhos, tadinho, com ele, mas ele tá com fome ainda. Aí vamos lá, tô com muita fome. Larguei de comer pra dar pra ele, até de acostumei com a fome, gente, que Deus te pediu que a gente não tem vida boa. Vocês viram como é que meu marido é trabalhador, viu? Aí fala, não dá certo. Eu saí como Deus, sim, mas Deus falou, fica com ele no céu. Naquela rua que tá passando, que eu não teve vergonha de falar hoje dia mais não. A rua do como quieto, ruim, um errozinho estranho. Aí ele pegou, tava tristinho lá, entra lá que teu grande tá morto ali, eu pensei que era outra pessoa, quando eu olhei, saiu ele. Depois que eu fiquei viúvo do meu marido, Senhor, eu fiquei apaixonado por ele mesmo, pai. Mas eu pensava, ia no piano dos outros, que ele bebe. O Senhor falou, fica com ele. Aí, agora ele tá mandando dar um recado mesmo, que é Deus que falou comigo, ele mesmo que falou comigo, para vocês ficarem me julgando. Uma pessoa ainda chegou perto de mim falando,
Vai, Deus dá, mas Deus tira. Falei, Deus não dá, mas Deus tira quando a gente é rebelde, mas eu estou fazendo, lutando pelo amor. Ele mandou falar com vocês para ler Coríntios 13, tá? Que fala sobre amor. Ele falou, contemplava em mim, sempre eu tenho um caderno de amor. E mandou falar com vocês também que fizeram com maldade comigo, que cortou minhas frutas, para vocês lerem a Bíblia. Que na Bíblia está escrito, não corta a fruta da árvore, limpa, corta e limpa. Ele foi que mudou o quadro. Ele me deu muito mais do que eu pedia. Agora eu vou doar um pedaço do meu. Ele falou, posso fazer com o documento que está legalizado, porque é ele que deu. Eu não entendi. Falei, senhor, por quê? Um fusquinha vale tanto. Eu sei que também que é sentimental, meu marido chorou. Mas falei, amor, nós vamos poder ter mais, em nome de Jesus. Saiu na Maria Conga, ele não deixou ir. Saiu aqui perto, ele não deixou ir. Aí esse rapaz que eu tô morando aqui, Juninho, que tem escurinho, mas tem a alma de antes, que eu nunca vou esquecer dele. Se eu puder ajudar ele, eu vou ajudar ele. Ele trocou com o meu irmão, com o meu amor, o grande amor da minha vida. Aí se eu soubesse mais tempo, ele gostava de mim desde 87, ele não falou nada. Mas tu tem um plano de Deus, não estou questionando, estou muito feliz. Eu tenho dois filhos, eu falei, meus filhos, pode estar com a mamãe, vai lutar, a mamãe vai correr atrás, eu vou ganhar primeiro de vocês. Eu tenho fé, muita fé mesmo. Eu não tenho fé do tamanho do grão de mostarda, não, eu tenho fé do tamanho do grão de abacate. A Lucineide, ela não tem casa. Eu falei mesmo, comentei com ele. Eu faço questão, quando eu ganhar, eu vou dar a chave da casa dela. Por enquanto, meu filho Bruno tá morando lá. Mas só quem tem, falei com meus filhos, só quem tem direito mesmo é você, é o Bruno e Bia, que é meu sangue, meu filho, meu netinho. Eu vou deixar com o maior prazer, eu vou dar meu sangue. Eu vou capinar. Meu marido nem tá querendo que eu vou capinar. Agora já apareceu outra faixinha para mim sábado, eu vou fazer. Eu vou construir minha casa em nome de Jesus. Não vou pedir ajuda de ninguém mais. Eu vou com meu sangue, eu e ele. Ele estava num serviço, apareceu outro para ele. Ele acabou o outro e vai para começar outro hoje. R$ 70 o dia, mas ele vai começar. Entendeu? É isso que eu digo. É um exemplo que eu estou deixando para vocês. Nunca desista de sonhar. Nunca. Entendeu? É triste, mas eu nunca levei problema para minha mãe. Meu irmão Luiz me fala que eu sou guerreiro. Nunca. Quando me aconteceu um negócio que meu marido foi contar pro meu irmão, eu fiquei triste, não gostei. Eu já não tenho vergonha de dizer agora mais não. Já tomei veneno sim. Tomei veneno, mas Deus não me deixou. Ele falou, senhor, me leva por favor. Ele falou, não é tá a hora ainda. Tem muito de casa pra você entregar ainda, minha serra. Aquela do Rony, essa revelação de Rony, até hoje eu sinto falta. O irmão Manel morreu no mesmo dia, pessoal, quando eu aguentei. Senhor, agora sim, gente. Vocês vão ver esse vídeo, mas não fica triste, não pense que vou se matar, porque eu não quero se matar. Que agora Deus tirou tanta mágoa que parece que eu não tenho mais coração. Estou muito feliz. Minha irmã Né sabe de todas essas coisas. Quando comecei a namorar ele, eu ia terminar com ele. Mas ele falou para mim que tinha problema de coração. Aí eu falei com o Nené, não vou terminar, Nené, vou segurar ele, vou cuidar dele, que eu tenho medo dele morrer. Tá dizendo? Ele é um homem muito bom. Ele não esquece a mãe dele nem só um momento. Eu falei, não pode esquecer mesmo. Entendeu? Nós vamos ajudar muito ainda. Eu ainda vou levar minha sogrinha para morar junto comigo ainda. Em nome de Jesus. Deus já agradeço, meu Deus. Amém.